Filho de Celso Alves Mourão e Aldenora Sardinha Mourão, formado em agronomia em 1982 na Universidade Federal de Goiás. Foi técnico agrícola na cooperativa mista rural Lagoa Grande, em Formoso do Araguaia. Sua carreira política começou após a criação do Tocantins, onde foi eleito deputado federal em 1988, reeleito em 90. Votou favoravelmente a abertura do processo de impeachment do presidente Fernando Collor em 92. Foi reeleito deputado federal em 94, sendo reeleito em 98. Em 2014 foi eleito deputado estadual. Filiado ao PT, foi eleito prefeito de Porto Nacional em 2004, ao derrotar Vicentinho Alves, que era candidato pelo PL. Durante sua gestão recebeu o prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor 2006 e 2008. Estou falando de Paulo Sardinha Mourão, que nasceu em Cristalândia no dia 9 de março de 56. É engenheiro agrônomo, filiado ao Partido dos Trabalhadores, ex-prefeito de Porto Nacional, como já foi falado, atualmente é pré-candidato ao governo do Tocantins. E para iniciar esta conversa, eu gostaria de começar pelos 3 eixos que compõem o DH, que é a saúde, a educação e o rendimento. Então vamos começar com a saúde. Estamos saindo de uma pandemia, onde o Tocantins e o Brasil, estamos saindo de uma pandemia onde a saúde foi bastante exigida pela população do Tocantins e do Brasil. Estamos na região do Bico do Papagaio, que é uma região carente. O que pode ser feito para melhorar a saúde no Tocantins, especialmente na região do Bico do Papagaio? Bom dia. Bom dia, meu caro professor Barros. É um prazer imenso. Eu agradeço muito ao Antônio Reis, sempre abrir aqui os microfones e a forma atenciosa que nos recebe aqui em Augustinópolis, na Rádio Gazeta FM 96.1. Quero agradecer a companhia do caro amigo professor Valdo, o nosso historiador, o nosso querido Herculano e o nosso querido amigo Ribamar. Obrigado por estar aqui conosco. O que eu quero te dizer é que o problema da saúde, dos serviços públicos de saúde no Tocantins, professor Barros, já vem de muito tempo sendo deficitário e deixando a nossa sociedade numa situação extremamente abandonada. Então, nós precisamos ter uma reflexão que a forma com que os últimos governos do estado do Tocantins trataram a saúde pública é um descaso com a população, é abandono. Isso não é serviço de saúde pública. Você chega no hospital de Augustinópolis, hoje, por incrível que pareça, tem 900 contratos temporários de pessoas que estão trabalhando no Hospital Regional de Augustinópolis. O que eu pergunto, há necessidade de um número excessivo de funcionários públicos ou de agentes políticos? Porque aí falta o dinheiro para contratar o médico, falta o dinheiro para contratar o enfermeiro padrão, falta o dinheiro para contratar os técnicos de enfermagem, falta dinheiro para colocar novos equipamentos modernos e falta dinheiro para a política de saúde, medicamentos, manutenções do hospital. Isso é um equívoco que os políticos aqui do Bico do Papagaio estão fazendo, isso para não dizer que é uma indecência, que é um desrespeito à sociedade. Por isso que a saúde pública do Estado não está funcionando. O dinheiro que era para cuidar do povo está fazendo política partidária e ajudando alguns deputados estaduais, federais, e renovação de mandatos desses deputados e de governador. Se você chega hoje em todos os hospitais do Tocantins, e vamos falar aqui de Augustinópolis, quantas pessoas estão na fila para fazer as cirurgias eletivas? Quantas? Quantas são atendidas e quantas não são atendidas? Quantas pessoas estão precisando fazer exames? Quantos acidentados de motos estão aí aguardando para fazer cirurgias e vão para outros lugares? O que a gente observa no Bico do Papagaio, por incrível que pareça, muitos municípios estão fazendo as cirurgias, são nos municípios do Maranhão, fazem convênios com outras cidades do Maranhão e estão fazendo as cirurgias eletivas porque aqui no Tocantins não tem governo, não tem governador, aqui tem principiantes de agentes de gestão de governo. O governo, na verdade, é de um agente político e não de um agente de coordenar ações políticas em defesa e em promover o desenvolvimento da sociedade e manter essa sociedade sendo cuidada.
Esse que é o problema da saúde pública. Nós precisamos, obviamente, dar formação aos nossos jovens aqui da região na parte de saúde pública, na formação superior de medicina, de enfermagem, tanto do técnico de enfermagem como do técnico, como da enfermeira padrão, em técnicos de manutenção de equipamentos hospitalares, em tecnologia, porque os hospitais hoje são verdadeiras máquinas de utilização de inovações e de ações tecnológicas. É preciso fazer isso. E nós precisamos compreender que na política de saúde só pode ser exercida a política pública de saúde. Não pode ser para eleger mandatos de deputados. Isso está errado. Quem tem que fiscalizar isso é o povo. Então é por isso que nós entendemos que precisa ser feita uma revisão, tanto aqui em Augustinópolis como em todas as cidades, ver os hospitais que nós temos. Augustinópolis é uma referência hoje com o hospital regional. É preciso mais médicos, é preciso médicos especialistas de todas as áreas, para que a gente possa ter aqui um hospital regional bem equipado. Nós precisamos ter mais hospitais regionais no Bico, nós precisamos ter em Araguatinhos, nós precisamos ter em Tocantinópolis, nós precisamos dar conforto de tratamento de saúde para as pessoas que aqui residem nessa região tão distante e tão ainda abandonado de políticas públicas. Então, o que falta, na verdade, é governo, mas o governo que cuide do povo, não o governo que cuide dos políticos. Os políticos, eles têm condições próprias de se cuidarem, de se tratarem. O que falta é a saúde pública para cuidar do pobre. Como é que uma mulher do Bico do Papagaio, que mora em Praia Norte, que mora em Sítio Novo, que mora em Sampaio, que mora no Axixá, para ter um neném, para a mulher parir, tem que vir para Augustinópolis? Não, pode parir lá. Vamos criar a condição dos hospitais municipais serem de baixa e média complexidade, que tenham as salas de parto, que tenha as UTIs, para que possa manter isso, pelo menos no momento da tranquilidade de um parto de uma mulher. É preciso proteger essas mulheres, elas estão muito abandonadas também. Ou seja, o jovem não é protegido, a mulher não é protegida, o idoso não é protegido, o trabalhador e a trabalhadora não é protegido e nem tem saúde pública. Então temos que mudar, não dá para suportar mais esse descaso dos governos com a região do Bico do Papagaio, não dá. Paulo, eu estou aqui na região do Bico já há quase 10 anos e esse hospital ele sempre reforma. Eu queria seu ponto de vista nessa questão dessa reforma, para que termine essa reforma, porque já são 10 anos sempre reformando, aí reforma, e eu queria que você... Isso é justamente a falta de gestão, professor Barros, porque veja bem, um hospital regional moderno, nós temos hoje as plantas dos hospitais. Temos hospitais com 100 leitos, com 150 leitos, com 200 leitos, com 300 leitos, com 500 leitos, e em função do número de leitos é que se projeta e se planeja todas as outras etapas do hospital, a parte de recepção, a parte das emergências, a parte das salas de cirurgia, a parte das UTIs. Um hospital não pode ser feito, a cada momento ser feito uma garupa, a cada momento se puxa um puxadinho. Não, um hospital é coisa séria, então ele precisa ser realmente feito com a concepção do arquiteto, com conhecimento e compreensão em políticas públicas de saúde. O engenheiro com compreensão e especialista nessas áreas. E ouvir a classe médica, ouvir a classe dos enfermeiros e enfermeiras, porque cada setor é preciso ter a sua adequação. Aí fica essa situação de governos que não têm gestão, não têm competência. Esses governos não têm competência de fazer gestão, não conhecem nada. Você pega um governador como esse que está aí, o senhor Vanderlei Barbosa, bota ele para andar dentro do hospital, para ele dizer o que é que um hospital precisa. Não conhece, não sabe, não tem experiência de vida, não tem compreensão do que é gestão. E aí vai governar um estado com 1.607.000 pessoas, de pessoas onde 43% das pessoas estão passando fome, onde 90% das pessoas ganham até um salário mínimo e meio, e botam um pra nada desse para governar, para fazer o quê? Sem saber o que é gestão. Não pode isso. E uns deputados só querendo mandato, e aí não fazem a política séria. O povo é que tem que fazer essa fiscalização. Mas o hospital de Augustinópolis, eu tenho conhecimento dessa reforma infinita, nunca terminou.
A cada governo que entra é uma reforma, é um puxadinho. Isso tem que parar com isso, porque, de certa forma, demonstra a incompetência e a incapacidade desses governantes. Bom, vamos para o segundo ponto, que é a educação. A região do Bico do Papagaio é carente nesse quesito. A prova está na questão da Unitins, que implantou o curso de medicina já no segundo vestibular e nossos alunos não conseguem entrar. Que medidas podem ser tomadas para garantir o acesso de nossos alunos ao curso de medicina da Unitins a médio prazo? Isso é uma questão estruturante. Se você pega todos os municípios do Bico do Papagaio, todos eles têm média do IDEB abaixo da média nacional. Então tem que se cuidar, Barros, é aquilo que a gente falou da passagem aqui, o Antônio Reis estava presente, estava o filho dele, um jovem muito atuante, competente, e você presente, estava também o professor, nosso historiador, professor Valdo, estava o Ribamar, o Herculano, eu falei, pobreza se combate com educação. O problema do Bico do Papagaio é que os municípios, os gestores municipais, não têm isso como prioridade a educação fundamental. Tudo inicia pela educação fundamental. É como construir uma casa. O Antônio Reis está construindo agora aqui uma bela casa, com muito esforço, com muita dedicação dele e da família. Começou por onde? Começou pelos alicerces. A educação é o alicerce, é o ensino fundamental. Porque se você não tem um bom ensino fundamental, o que vai acontecer? Essa criança vai chegar no ensino médio tropicando. A parte dela de educação, de formação em matemática, em português, em ciências sociais e humanas, é deficitária. Então, essa pessoa, na hora que vai precisar passar num vestibular, ela não passa, não porque ela é incompetente, não é isso, é porque ela não teve formação adequada. A qualificação dela, o ensino que ela estudou, foi com menor eficiência, menor eficácia, menor qualidade. Começa como? Protegendo com bons salários os professores, boas escolas estruturadas e qualificando esses professores. Os professores têm que ser bons. Augustinópolis tem uma escola estadual que você me levou, professor Barros, que é um exemplo. Você trabalha lá, como é o nome do diretor? É o Vitor Ribeiro. Professor Vitor Ribeiro, é um exemplo esse rapaz. Esse rapaz ele tem que ser demonstrado a sua competência de gestão para que outras escolas imitem essa escola de Augustinópolis do ensino médio, não é isso? Ensino médio, que é uma das escolas com melhor média no Estado. Mas o Estado também é assim, um ponto fora da curva Augustinópolis, por causa do professor e da equipe de professores que estão lá. Não é só o diretor, o Vitor, são todos os diretores, são todos os servidores, desde o preparador lá na cantina, desde os servidores da limpeza. O colégio é um colégio de referência. E aquilo ali é o exemplo que nós temos que ter. Agora, por que os jovens não passam no vestibular para medicina? Porque não tiveram a qualificação de uma boa educação no ensino fundamental e o ensino médio com deficiências. Bem, porque o estado do Tocantins tem também a média do ensino, a média do IDEB no ensino médio do estado do Tocantins é abaixo da média. Abaixo da média, não é de hoje. Isso é de mais ou menos 20 anos, não conseguiu nunca atingir a média nacional. Então nós temos que ter uma boa educação, professores bem formados e bem qualificados, bons salários, para que possa dar ânimo a essa juventude a também se qualificar. A partir desse momento, o que a gente pode fazer, então, na questão emergencial, vamos falar a curto e médio prazo? O curso de vestibular dado pelo Estado gratuitamente, para quê? Para melhorar, para nivelar de forma mais competitiva os alunos da região do Bico do Papagaio. Então, em cada cidade dessa, precisa ter o curso de vestibular preparatório. Pode ser feito presencial e pode ser feito também de forma tecnológica, no ensino remoto. Isso nós podemos fazer. Os bons professores lecionarem aqui para os jovens que vão o quê? Que vão prestar vestibular. Os professores de cursinho que têm a temática, têm a expertise, têm a capacidade de fazer com que esses alunos que vão fazer o vestibular possam, de forma melhor, ser preparados. Eu creio que isso é uma ação, mas o mais importante é termos educação de qualidade desde o ensino fundamental, desde o ensino infantil, nas creches, ensino fundamental de 7 a 14 anos, e o ensino médio, para ver se os nossos jovens concluem o ensino médio com 18 anos. Esse é o ideal. Muito bem, vamos para o outro item, que é o rendimento, né? Para a gente fechar a questão do IDH. A juventude, as mulheres,
são os mais prejudicados quando o assunto é emprego. Aqui na região do Bico do Papagaio não é diferente. O que pode ser feito de imediato para socorrer essa população que foi ainda mais castigada com a pandemia? Eu creio que a ação mais forte não é só no Bico do Papagaio. Nós temos um problema muito sério. O Tocantins nunca levou como projeto de política de desenvolvimento a proteção ao jovem e à mulher. Você vê que o Tocantins também é uma vergonha no quesito da agressividade do feminicídio às mulheres. Mulheres não foram feitas para serem espancadas. Mulher feita é para ser protegida, ser amada, ser respeitada, ser considerada. Isso sim é preciso todos terem essa compreensão do que é o fator do respeito à mulher. Mas como nunca teve política, o Tocantins é hoje o estado que mais cresceu o feminicídio, que é a agressividade contra a mulher. Aumentou em 144%. Não tem delegacias das mulheres. Quando tem uma delegacia, quem atende aquela mulher que foi espancada ou que foi sofrida uma agressão dentro do seu lar, ou por seu parceiro, ou por outras pessoas, essa pessoa não tem onde nem reclamar. Então começa pela questão do respeito, da consideração e da relação de garantia de segurança a esta mulher. Então o Tocantins precisa ter isso como proposta de ação e de política. Respeito às mulheres, consideração às mulheres. O segundo aspecto, no campo profissional, é justamente qualificação. Mas nós temos um problema muito sério no Tocantins. Às vezes a mulher tem o mesmo nível de qualificação profissional, exerce a mesma função e ganha menos, 35% é o salário a menor da mulher. Justifica um ato desse? É um desrespeito. É uma coisa que não não tem nem como você comentar um ato desse. Então, é preciso imprimir um processo de quê? De respeitabilidade e de igualdade de gêneros. O homem e a mulher têm a mesma função, tem a mesma competência, às vezes a mulher tem mais até competência do que o homem para determinadas profissões, então os salários têm que ser obrigatoriamente igual. Nós não podemos permitir salários diferentes em ações similares, iguais ou proximamente iguais. A questão da juventude também é a questão da qualificação profissional, agora de uma forma mais séria. Por quê? Porque, como o Estado não tem qualificação profissional, nós estamos perdendo os nossos valores e capital humano, que são esses jovens. Então, é preciso, em cada região do Bico do Papagaio, nós fazermos uma revisão do processo de quê? De como vai ser geradas as novas profissões, como vai ser implementado o processo de geração e de aumento do produto interno bruto, que é o desenvolvimento humano atrelado a esse processo. E o quê? E a capacitação e formação desses jovens. Nós temos que ter compreensão de que nessa região do Bico do Papagaio, tão rica que é, de homens e mulheres tão determinados ao trabalho, de uma biodiversidade incrivelmente ofertada por Deus para nós e numa larga possibilidade de muitos usos, o que é que nós precisamos fazer? Ter a compreensão do equilíbrio ambiental, da proteção ambiental, do incentivo ao processo produtivo, essencialmente e muito especialmente com a agricultura familiar. Nós temos aqui as nossas comunidades pesqueiras, precisamos olhar esse pessoal com muito carinho. Estou vindo agora de Praia Norte, conheci lá o Eli Johnson, que é o presidente da comunidade de pescadores da região. É preciso, são 400 homens e mulheres que trabalham nessa área, lá na região de Praia Norte. Então, nós temos que fazer agora um diagnóstico de quais profissões nós podemos dar formação de imediata e qualificação, porque tem mercado de emprego. O Tocantins, até 2023, tem uma previsão de 35 mil novas vagas ofertadas aos jovens trabalhadores e trabalhadoras do nosso Tocantins. Não está sendo ocupada por falta justamente de qualificação. Então, a ação imediata que tem que ser feita, Barros, é um projeto urgentemente de fazermos a qualificação e convocar esses jovens ao retorno às salas de aula, porque tem alguns que já têm 3 anos, 4 anos, que pararam de estudar justamente pelo quê? Pela situação de pobreza da família, foi trabalhar. Esse jovem, para você resgatar ele ao processo do trabalho, ao processo da educação associada ao trabalho, já é um fator mais difícil de você conseguir conjugar isso. O que é preciso fazer? Convencimento.
Esse jovem vai ter um salário melhor se ele dedicar um período do dia a se preparar, a se qualificar. Em que profissão? Aí é que nós vamos fazer o diagnóstico de região por região, é o que nós, aquele dia, conversamos, falando sobre o território do planejamento, os territórios de planejamento. Então, o Bico do Papagaio é um território que tem composições harmônicas, mas, ao mesmo tempo, diferentes, heterogêneas. O que é preciso nós entendermos? Como que nós vamos gerar emprego no Bico do Papagaio? É bacia leiteira? É produção da agricultura familiar? É o extrativismo? Nós vamos inserir o processo aqui de indústrias de fármaco, o produto de remédio, a fabricação de remédios, a fabricação de produtos cosméticos. O que é que nós podemos fazer? É um diagnóstico que o Estado precisa fazer de pesquisa para inserir. Nós temos aqui o turismo como uma grande marca da região do Bico. Nós temos aqui a Praia Norte, que eu acabo de sair de lá. Nós temos aqui Araguatins, nós temos Itaguatins, que tivemos lá ontem. Nós temos aqui Bela Vista, de frente com Imperatriz, aqui em São Miguel. Nós temos Tocantinópolis, nós temos aqui uma imensidão, nós temos Esperantina, nós temos aqui a Sampaio. Então, nós temos aqui muitas coisas que precisamos dialogar para saber como que nós podemos desenvolver o Tocantins. Esse Tocantins, com a pluralidade, com a riqueza que ele tem, o que falta é governador, com cabeça, com competência, escolher bons técnicos, tirar essa politicagem nojenta que só atrapalha o desenvolvimento e a geração de emprego do nosso Estado. Nós temos um número de políticos aí que não dá para suportar mais a convivência deles, dizendo que nos representam, porque não nos representam. Eles representam eles, os interesses deles. Nós precisamos mudar o Tocantins. Agora, para fazer essa alteração, é só uma decisão pessoal de quem? Da cidadania, de todos, homens e mulheres, trabalhadores e trabalhadoras, dizer: eu quero mudar, não quero mais continuar do jeito que está. Muito bem, Paulo. Então, nós temos aqui mais uma pergunta sobre moradia. A cidade do Bico convive com muitas casas cobertas de palha e de babaçu. O risco de incêndio é muito grande em nossa região, inclusive aqui em Augustinópolis. Só existe uma guarnição dos bombeiros em Araguatins. O que pode ser feito a médio prazo, a médio e a longo prazo, para resolver esta situação, tanto da moradia quanto a questão do corpo de bombeiro? É muito sério. Nós precisamos ter os aparelhos públicos de proteção ao ser humano e à vida dessas pessoas nos nossos municípios. Não faz sentido ter só uma corporação de bombeiros, uma imensidão de uma região como o Bico do Papagaio, ter uma. Então, nós temos que ter um diagnóstico disso melhor e atender dentro dos núcleos que são os núcleos regionais, precisam ter todas as estruturas de políticas públicas do Estado. A questão da moradia é muito séria, porque, veja bem, depois que o presidente Lula saiu e a presidente Dilma saiu, nunca mais houve uma construção de casa. Antes do Lula também não tinha havido. Nunca se preocuparam em construir casa para o povo. A população do Tocantins hoje são 1.607.000 habitantes. Faltam 100 mil casas. Dessas 100 mil casas são de pessoas que ganham até um salário mínimo. 25 mil casas são 25 mil famílias que não têm casas e ganham até um salário mínimo. Essa família não tem como ir numa instituição bancária, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou Bradesco, ou Itaú, ou sei lá qual, propor um financiamento. Por quê? Porque ela não tem renda para propor o financiamento. É um salário. Como é que quem ganha R$1.200 por mês, R$1.212 por mês, vai poder tirar empréstimo? O botijão de gás, R$140. Uma lata de óleo, R$12, R$13. O quilo do café, R$44. O saco de 5 quilos do arroz, de R$28 a R$32. 1 quilo de carne, R$50 a R$60. 1 quilo de ossadinha está R$33. Bofe, que era dado antigamente, bem agora há pouco, do governo Lula, dava-se bofe nos açougues, agora é R$16 o quilo de um bofe. Por que uma pessoa que ganha R$1.212 vai tirar um empréstimo para fazer uma casa? Então, tem que ser o Estado que tem que dar essa casa. E tem que ser dada não como política de deputado ir aqui fazer inscrição de pessoa para ganhar casa, não. Tem que ser as ações sociais, temos que envolver as igrejas evangélicas, igrejas católicas,
o setor de desenvolvimento do município, a ação social do município, temos que falar com a juventude desse estado para que ajude-nos a fazer o plano do desenvolvimento econômico, cultural e social de cada um dos municípios. A sociedade fazenda, aqui nós vamos conhecer quantas casas nós temos de palha, de adobe, em Augustinópolis, nos municípios do Bico. Vamos selecionar, são quantas? Tantas, nós temos que resolver. Não é deputado que vai estar dando casa, não. Quem vai dar casa é a política social, do governo empreendedor e do governo do desenvolvimento. Uma casa hoje, uma casa com mais ou menos 52 metros quadrados, vai ser mais ou menos aí R$135 mil uma casa dessa. Com 2 quartos, com sala, com cozinha, com alpendrezinho, o sistema já de energia solar, com caixa d'água, com a parte da iluminação toda resolvida, elétrica, tudo, com piso, toda pronta, com porta, com janela. O governo pode fazer um plano de ação onde o governo federal entra com uma partida, e isso eu já falei com o presidente Lula. Eu agora, Barros, terça-feira eu tive com o presidente Lula em Brasília, e justamente falando sobre a vinda dele aqui, tivemos a oportunidade de falar com ele muito tempo sobre alguns programas. O habitacional é algo principal que nós temos que fazer. Então, das 25 mil famílias que não têm casa, ganha até um salário mínimo. 62 mil famílias que não têm casa ganham de 2 a 3 salários mínimos. Também dificilmente elas vão ter condição de entrar em banco para tomar dinheiro emprestado, para poder fazer a casa. Aí nós temos que fazer um projeto onde parte desses recursos o governo federal e estadual ajuda, e a outra parte, aí sim a pessoa consegue tirar no banco. Por quê? Porque já é só uma parte do financiamento. Quem ganha acima de 5 salários mínimos não precisa. Essas pessoas têm condições de ter o seu financiamento e fazer. O que é importante fazer é atender a pobreza. A pobreza é que tem a obrigação de todos nós resolvermos o problema e dar a solução a esse problema da moradia, que é muito sério. E veja bem como é que uma pessoa que ganha um salário mínimo pode estar pagando aluguel de casa. O filho e a filha casa, o que é que acontece? Vai lá morar no quintal, num puxadinho, porque o governo não tem política pública de residência, de ofertar a questão da moradia para os jovens casais. Está errado, Tocantins, se você observar, não tem nada funcionando nesse estado. É lamentável falar isso, mas não tem. É por isso que nós temos que nos organizar com a vinda do presidente Lula como presidente, que vai ganhar essas eleições em primeiro turno, isso eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, e nós precisamos também fazer essa mesma onda acontecer no Tocantins, de alguém que tenha compromisso público, tenha conhecimento de gestão e seja um bom governo, responsável, ético, correto, que combata a corrupção e que seja uma pessoa de coração e de amor pelo próximo. É isso que nós estamos prezando. Paulo, nós, como na outra entrevista, você já falou bastante sobre a questão do porto, né? E sobre o projeto Sampaio. Então, fica a cargo seu se quiser dar uma palavrinha, mas eu queria ver com você a questão da agricultura familiar, que nós temos muitos ouvintes que estão aí nos assentamentos e eles gostariam também de ouvir uma palavra sobre essa questão da agricultura familiar. O que o governo do Estado, né, no caso você sendo eleito, pode fazer para melhorar essa agricultura familiar aqui no Estado? Nós temos uma das coisas sérias da nossa região do Tocantins, não só o Bico, a questão da regularização fundiária. Nós temos que dar o título de terra para as pessoas que estão na situação de morando na zona rural, seja dos movimentos sociais do MST, seja os seus acampamentos em defesa de terra, ou mesmo os que já têm a sua posse e não têm seu título. Então, a primeira coisa é a regularização fundiária. O segundo, organizar uma base produtiva. São as cooperativas produtivas que vão ter a relação direta de compra e venda com o governo estadual e essas cooperativas. Por exemplo, aqui nós estamos falando de Augustinópolis, da região do Bico, aqui Araguatins, Praia Norte. Hoje eu estive em Praia Norte, lá são 3 assentamentos, são mais ou menos 400 famílias. Se você pega uma família da agricultura familiar, que trabalha aí na zona rural, em média são 5 integrantes, pai, mãe e 3 filhos ou filhas. São 5. Se eu pego aqui como referência
o Bico do Papagaio, o Tocantins são 70 mil pequenos agricultores. Então, nós vamos identificar quem não tem título de terra e fazer primeiro a regularização fundiária. O segundo, fazer a nossa agência de fundo de compensação e de estímulo ao processo produtivo, que é o Fundo Garantidor. Através desse fundo, o Estado faz um depósito na conta do Banco da Amazônia, que é um banco de fomento à agricultura familiar, e nós fazemos o financiamento para esse cidadão ou essa cidadã da zona rural, que trabalha na agricultura familiar. A partir desse momento, essa pessoa vai escolher o que ela vai produzir. Se ela vai produzir mandioca, se ela vai produzir mandioca e feijão, se vai inserir o milho, se vai produzir arroz, se vai fazer da mandioca farinha, se vai fazer fécula, se vai fazer a fruticultura ou se vai criar pequenos animais, a engorda do porco, para vender a carne do porco, a suinocultura, a questão da piscicultura, que aqui tem uma região muito propícia a isso, principalmente pelo volume de água que nós temos, a questão do frango de corte e a galinha poedeira. Hoje um ovo é R$1, um ovo. Então, se você fizer um sistema de galinha poedeira em qualquer propriedade, ela vai dar uma renda para essa pessoa. Então, o hortifruti granjeiro, por exemplo, aqui no entorno de Augustinópolis, as regiões mais próximas, você pode inserir aí a parte de hortifrutas granjeiras para poder isso servir também como renda. Fez isso, aí o que acontece? As câmaras frias, para quem produzir carne, pode inserir também a caprinocultura, produção do cabrito, a bacia leiteira, que aqui é uma referência, a bacia leiteira. Então, nós temos que ter os nossos resfriadores. Essa cooperativa pode fazer aqui a industrialização desse leite, já pode sair pronto os iogurtes, pode sair pronto queijos de todas as qualidades. Então, nós temos que fazer a cooperativa funcionar como um fator de geração de renda e distribuição dessa renda, porque os filhos também desses agricultores vão ser formados. Nós vamos formar o veterinário, nós vamos formar o engenheiro agrônomo, vamos formar o técnico agrícola, vamos formar a médica, o médico, nós vamos formar o dentista, o odontólogo, vamos formar o assistente social, nós vamos formar as ações todas que compete ao processo se organizar como cadeia produtiva. Vai ter os armazéns do que nós vamos produzir. Então, é esse projeto que nós precisamos induzir o Estado, não só no processo do compromisso ao desenvolvimento, mas estruturar a economia ativa do nosso povo, que nós chamamos de economia popular. É preciso um governo com cabeça, com competência, com visão de gestão. Olha, Barros, eu estou com 66 anos de idade. Eu não estaria necessitando estar aqui se não fosse o amor que eu tenho pelo Tocantins. Isso, para mim, é uma causa. Nós fazermos esse Estado ser produtivo, nós fazermos o nosso povo ser feliz, é uma causa para mim. Eu fico pé da vida. Me desculpe, é pé mesmo. É puto da vida. A verdade é essa. Me desculpe a expressão. Mas de ver esses políticos malandras, fazer o que fazem sem o compromisso com o desenvolvimento do Estado. Não dá, gente, não dá para suportar isso. Não dá, porque é muito sofrimento para o nosso povo. Não podemos permitir que isso aconteça. Então, a questão da agricultura familiar é um compromisso de trabalho, de ordenamento social, geração de riqueza e distribuição de riqueza. Nunca um governo fez isso no Tocantins. E assistência técnica. Precisamos ter assistência técnica, equipamentos, maquinários, estradas vicinais, para que a gente possa, com fluidez, e regularizar. Por exemplo, nós temos que ter aqui em Augustinópolis o certificado de inspeção municipal, que é o que vai garantir cada pequeno produtor vender o que ele produz. Aqui nós ainda temos a situação do Tocantins como um todo, o boi de moita, mata aí, não tem nenhuma inspeção, não tem uma fiscalização, tem que ter os abatedouros municipais para dar garantia, para dar certeza de que aquilo ali tem controle de sanidade, porque aquilo é saúde pública. Eu tenho certeza que os comerciantes daqui querem isso. Hoje o comerciante não quer trabalhar errado, não, agora não tem apoio. Um comerciante, um produtor desse vai querer tirar um certificado, não consegue tirar o certificado. Por quê? Porque o município não tem quem dê, não tem projeto, manda o coitado do cara aí fazer o projeto, Antônio Reis, e o cara não tem dinheiro para fazer o projeto. Como é que um pobre que está lá cuidando de plantar alguma coisa para vender, está tirando um leite de uma vaquinha para fazer um queijo, está cuidando, fazendo uma farinha de mandioca, está
matou um porco, quer vender a carne do porco. Se pegarem, ainda faz é tomar. Tomam dele, multam ele e dizem que ele que tem que fazer o projeto. Não, o município se organiza para fazer esses projetos e o Estado para dar assistência. Aí a gente regulariza a base produtora e dá apoio à agricultura familiar. Muito bem, Paulo, nós estamos chegando já ao final, mas antes da gente encerrar, eu queria que você falasse aí, você já até tocou no assunto, né, do ex-presidente Lula, que você já se encontrou com ele, mas eu queria, como última pergunta sobre essa nossa entrevista de hoje, sobre o orçamento participativo, porque é uma marca dos governos do PT. Eu queria saber se o senhor tem a ideia também de fazer isso, porque o próprio presidente Lula ele já falou que ele vai fazer isso, né? E é muito interessante, me lembrei aqui agora, Barros e Antônio Reis. Engraçado, a gente fala em orçamento participativo, o governo do presidente Lula, nós, o Partido dos Trabalhadores, temos o maior orgulho de o que a gente vai gastar, a gente discutir primeiro com o povo para saber aonde melhor aplicar os recursos. Isso é o orçamento participativo. Agora o presidente Bolsonaro botou orçamento secreto. É 100 anos de reserva de informação, protegido por informação. Ninguém pode saber aonde estão aplicando o dinheiro público. O Bolsonaro está fazendo isso, os deputados federais, senadores, alguns, né? Porque o deputado Célio Moura não apoia uma excrescência dessa. Falando também há poucos dias com a deputada Dulce, estou falando porque ela me falou que também não apoiaria isso. Enfim, mas hoje o Congresso tem um orçamento secreto. Ninguém sabe o dinheiro como é aplicado. O orçamento participativo é uma instituição que o Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, é um dos grandes incentivadores, é para que a gente faça o povo participar de quê? Da aplicação do recurso público. Não fica o deputado lá tomando decisão sem saber qual é a prioridade, ou o secretário de planejamento do governo tomando posição sem saber, na verdade, onde os recursos serão aplicados. Então, nós temos que mudar, nada de orçamento secreto. O que é do povo tem que ser discutido com o povo. Por isso que eu digo território de planejamento. Nós vamos chegar em Augustinópolis, no Bico do Papagaio, onde vai ter os representantes daqui do Bico, vai ter representantes de Sítio Novo, vai ter representantes de Augustinópolis, vai ter de Araguatins, de todas as cidades. Vão ter representantes para discutir como que nós vamos aplicar o dinheiro público nessa região. Vai fazer estrada, vai fazer ponte, vai fazer praça, vai fazer colégio, vai aplicar em qualificação dos professores, vai aplicar em qualificação dos jovens para poder ter empregabilidade, vai ajudar uma igreja evangélica, vai ajudar uma igreja católica a resolver um problema estrutural, vai dar dinheiro para o programa de assistência às crianças e proteção às crianças, vai ajudar com recursos públicos para promover o desenvolvimento do esporte, do lazer nas cidades, vai estimular a cultura, vai ter festival cultural nas cidades, vai ter investimento para poder publicar as obras literárias da região do Bico do Papagaio. Quer dizer, é a discussão que nós vamos fazer. Vai ter dinheiro para o investimento da agricultura familiar, vai ter dinheiro para o investimento para as políticas de desenvolvimento do extrativismo. Tudo nós vamos discutir, mas vamos discutir com o povo. Nada de secreto. Isso é coisa... Quem está fazendo coisa secreta é porque está fazendo coisa errada, tem que esconder. E quem não precisa esconder e que consulta as pessoas é que quer fazer o certo. Esse orçamento participativo será uma modelagem inovadora do que nós estamos propondo e ampliando ele com a base territorial e vamos discutir justamente para fortalecer a economia, fortalecer a cultura, fortalecer a distribuição das riquezas e gerar renda e felicidade para o nosso povo. É assim que o orçamento dos territórios ocorrerão de forma participativa e consultiva à sociedade. Depois o deputado vai para lá para votar, porque isso é matéria constitucional. Então ele tem que votar, mas antes não. Paulo, estamos encerrando, mas aí você, antes de chegar aqui, falava que estava estava resolvendo algumas questões sobre as convenções, né? Quando vai ser a convenção do PT aqui no estado do Tocantins? É isso que eu fui terça-feira falar com o presidente Lula em Brasília, convidando ele para participar da nossa convenção. Será dia 4 de agosto, em Palmas, no Centro Cultural, na Avenida Teotônio Segurado, a quem eu convido a todos e a todas que aqui estão nos assistindo, por favor, nos ajude
professor Barros, a convidar mais pessoas, o Antônio Reis, a todos que estão aqui nos assistindo. Será dia 4. O presidente Lula ainda não confirmou a presença, mas eu deixei o convite. Ele me garantiu a vinda dele na primeira quinzena de agosto, ou na primeira semana de agosto, para nós fazermos um grande evento em Palmas. Eu pedi para ele, inclusive, a passagem pelo Bico do Papagaio em alguma cidade, porque como ele vai sair de Palmas para Belém, seria possível uma passagem aqui. Ele não me garantiu isso, mas mandou que colocasse na agenda para consultar a possibilidade. A gente sabe das dificuldades hoje que o presidente Lula tem, inclusive da sua segurança. Nós temos que proteger muito o presidente Lula. Nós estamos muito preocupados com essa onda de agressividade estimulada por setores ligados ao presidente Bolsonaro. Ele é um dos maiores incentivadores a esse processo de agressividade às pessoas. Então, nós temos que ter muito cuidado e zelo com o presidente Lula para que, graças a Deus, possa ser sempre muito protegido e que a gente possa ter a certeza de que a passagem dele aqui seja um momento festivo. Então, dia 4 de agosto, em Palmas, é a nossa convenção. Esta semana agora eu vou me dedicar a ficar em Palmas para o diálogo e conversações com outros partidos que possam estar junto conosco nessa convenção. E eu tenho certeza que será uma festa democrática, uma festa libertária, onde a defesa da cidadania e o estímulo ao desenvolvimento com inclusão social e respeito às causas sociais e ambientais que será o tema proposto nas discussões futuras do nosso caminhar como já candidato a governador, porque por enquanto eu estou como pré-candidato, candidato a governador só a partir do dia 4. Mas o presidente Lula mandou um abraço para todos aqui no Bico do Papagaio, está muito animado, muito determinado, ganha as eleições em primeiro turno e aí o Brasil vai voltar a sorrir, viu, Barros? Aí nós vamos voltar a ter os nossos programas de Luz para Todos, que pararam. Nós vamos voltar a ter o nosso incentivo para a reforma agrária continuar e nós distribuindo terra para as pessoas que querem trabalhar e produzir. Vamos resolver esse problema do Projeto Sampaio, que é um compromisso que nós temos que achar uma solução social para resolver esse caso, estruturada, num projeto de desenvolvimento com inclusão social. E o presidente Lula está muito, mas muito feliz e determinado em reconstruir o Brasil, e nós não podemos perder essa oportunidade que é de reconstruir o Tocantins. Paulo, a gente agradece em nome da nossa rádio, né, Antônio, a gente agradece a sua presença aqui, e quando voltar aqui em Augustinópolis, nos procure, que a gente vai estar sempre aqui aguardando, né, para dar essa palavra ao nosso povo que está precisando. Suas considerações finais. Eu que agradeço, Antônio Reis, a todo o seu familiar, o seu filho, que hoje eu não vi, mas quero deixar um forte abraço a ele. Meu caro professor Barros, agradeço muito. Augustinópolis sempre é uma cidade maravilhosa, a nossa passagem aqui, a nossa querida Cida, lá do hotel que a gente fica, uma grande companheira. Agradecer ao companheiro Herculano, nosso querido historiador, professor Valdo, ao grande Ribamar, meu caro amigo de longas datas. Quero agradecer a todos e, se você me permite, só pedir às pessoas que nos ajude a compartilhar nossas mensagens, nossas ideias, através das nossas redes sociais. Por favor, nos ajude no Instagram, no Facebook, no TikTok, @PauloMourãoPT. É só digitar @PauloMourãoPT. Não precisa do acento em Mourão, @PauloMourãoPT. Discuta conosco, nos dê encaminhamento de ideias, de propostas, nos corrija no que achar que a gente possa estar equivocado, porque um governo participativo, um governo popular, um governo com a decisão de transformar e de reconstruir o Estado, precisa da participação de todos e de todas. Então, muito obrigado mais uma vez aqui à diretoria e ao programa Sala de Imprensa, que sempre aos sábados, como hoje, aqui está ao ar, e que eu agradeço muito a nossa passagem por aqui na 96.1 FM, Gazeta FM. Muito obrigado a todos.